A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Estamos aqui na sexta aula de 6, ou seja, estamos terminando o nosso módulo sobre epístolas pastorais, paulinas e gerais, né? Estamos aqui terminando mais uma fase do nosso curso de teologia, né? Do Instituto Cristão ICWC. Estamos terminando aqui mais uma fase, né? A próxima aula já é um módulo novo, matéria nova, e você vai estar crescendo assim em Cristo Jesus. Na última aula, nós iniciamos ali a falar sobre as epístolas gerais ou epístolas católicas, né? Que é a mesma coisa que dizer epístolas universais. Talvez os cristãos não usam muito esse termo católico por ter a Igreja Católica e querer esse certo distanciamento, né? Epístolas gerais, universais, mas você não escuta muito epístolas católicas, mas esse nome é um nome bem teológico também. Nós passamos ali somente sobre a epístola de Tiago, né? Passamos sobre, nas aulas passadas, as epístolas pastorais, as epístolas paulinas, falamos sobre o apóstolo Paulo, e agora vamos estar nas epístolas gerais aqui dando encerramento. Vamos fazer uma visão panorâmica, ou seja, vamos analisar por cima todas as epístolas, né, de forma bem resumidamente, porque também o nosso tempo ele é bem escasso, bem curto, né? Mas vai ser proveitoso para nós em nome de Jesus. Então nós estamos agora na primeira epístola universal de São Pedro, do apóstolo Pedro, né? O autor está na cara quem é, né? É a primeira epístola de duas cartas do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Pedro, né? É interessante, lá em Atos, se eu não estou enganado, quando fala assim acerca de Pedro, né? Esses homens iletrados. Mas como é que Pedro, iletrado, né, escreveu duas epístolas? É porque esse termo, na verdade, era um termo pejorativo, não significava necessariamente que eles não sabiam escrever. Tanto que a epístola de Pedro era escrita num grego assim, muito culto, né? Uma pessoa que escreveu era uma pessoa muito culta. Algumas pessoas chegam até a dizer que não foi Pedro que escreveu a carta, mas ele só ditou essa carta. Então a primeira epístola, primeira de duas cartas do Novo Testamento, né, que leva Pedro como seu autor, né, ele mesmo vai testificar, dizendo que escreveu sua primeira carta com a ajuda de Silvano. Agora olha a coisa interessante, esse nome Silvano, no grego, é Silas, né, que seria o seu escriba, ele escreveu. Tá? No capítulo 5, verso 12. Aqui entra o que eu vou dizer, o que eu já tinha dito, né? O grego fluente de Silvano e seu estilo literário aparece aqui, enquanto possivelmente o grego menos esmerado de Pedro aparece na sua segunda epístola. Então há essa questão, né? Seria Pedro mesmo o autor de sua primeira epístola, ou ele contou com uma outra pessoa que escreveu e ele só ditou? São questões bem plausíveis de ser estudado, mas que sempre vai ficar por alto, né? O tom e o conteúdo de 1 Pedro combinam com o que sabemos a respeito de Simão Pedro. Por quê? Os anos que ele viveu, né, em estreito convívio com o Senhor Jesus, estão emaranhados, né, na carta que ele escreve. Tá de forma bem inseparável ali, né? As suas referências à morte de Jesus, à sua ressurreição. Indiretamente também ele parece referir-se às ocasiões em que Jesus lhe apareceu na Galileia depois da ressurreição. Vejamos, capítulo 2, verso 25. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 25. Pedro vai dizer: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes o pastor e bispo da vossa alma.
Olha o capítulo 5, no verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por tua ganância, mas de pronto. Lembra do que Jesus falou para ele? Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Além disso, tem semelhanças que ocorrem entre esta carta e os sermões de Pedro, que estão registrados lá em Atos, acerca da ressurreição, da morte de Cristo, e etc. Alguns desses convertidos, alguns desses talvez tenham se convertidos no dia de Pentecostes, quando ouviram a mensagem de Pedro, se tornaram discípulos de Pedro, e retornaram às suas respectivas cidades, levando a fé que acabavam de conhecer. Esses crentes são chamados peregrinos e forasteiros, lá no capítulo 2, verso 11, relembrando assim que a peregrinação cristã no mundo hostil a Jesus Cristo, que é o que nós vivemos, mundo este do qual só podem esperar perseguição. Então é muito provável que Pedro escreveu essa carta, dando ali uma resposta, aos crentes da Ásia Menor, sobre a crescente oposição contra eles, ainda sem consentimento do governo. Então Pedro ele vai escrever da Babilônia, isso pode se referir tanto de forma literal à cidade babilônica, como também pode ser a Mesopotâmia, ou pode ser uma expressão figurada referente a Roma, a mesma que o apóstolo João usa para falar de Roma também, sobre besta e etc., a Babilônia. Sempre quando ele vai falar sobre algumas questões romanas, até essa questão sobre a interpretação de Apocalipse, ela é vista de forma literal ou de forma figurada. Porque de forma literal, no 666 é um de um nome, que seria o nome de Nero, e assim por diante. Então nós temos esses dois questionamentos. Ou pode ser, na verdade, o centro principal de oposição a Deus qual era? A Babilônia, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Roma. Então, embora Pedro possa ter visitado algumas vezes a grande colônia dos judeus ortodoxos em Babilônia, nós precisamos entender aqui que a presença de Pedro e de Silas e Marcos juntos em Roma, está lá em Colossenses 4,10, os comentários de Papias também vai trazer essa informação, lá no começo da década de 60, do que em Babilônia. Então, nós temos esses dois questionamentos. Pedro ele escreveu provavelmente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. Isso foi antes do banho de sangue, que foi ordenado por Nero, que ele matou vários e vários cristãos. O porquê que Pedro escreveu a sua carta? Pedro escreve essa epístola de alegre esperança para levar o crente a ver a perspectiva divina, sobre prover a orientação para a prática dos cristãos que se encontravam sob fogo do sofrimento entre os pagãos. Pedro tem um cuidado ali, para evitar que os crentes não se perturbassem sem necessidade, e para que eles seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, que mesmo inocente sofreu, mas se comportou com retidão e dignidade. Desculpa, meu ruim da alergia. A visão panorâmica da Epístola de Pedro. Então, 1 Pedro começa lembrando os leitores, de que tem uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus Cristo. Depois ele observa que a sua fé e o amor dessa vida estarão sujeitos a provas e purificação. A purificação, Pedro pensa que ela vem através das tribulações, que isso resultará em louvor, glória e honra
na vida do Senhor Jesus. Ele também, temos ali a informação de que essa grande salvação foi predita pelos profetas no Antigo Testamento. Os crentes devem viver uma vida santa, bem diferente da forma ímpia, de viver, que estão ao seu redor. Os crentes escolhidos e santificados, na visão de Pedro, são como crianças em crescimento que precisam do puro leite da palavra. Pedro fala que os crentes são pedras vivas em que estão sendo edificadas como casa espiritual. E são peregrinos, forasteiros, caminhando em uma terra estranha. Devem viver de modo honroso e humilde no seu trato com todas as pessoas durante a sua peregrinação aqui na terra. Então a mensagem preeminente de 1 Pedro, ela vai falar sobre a submissão, a sofrer, você ser submisso para o sofrimento, aceitar passar por provações e sofrimento, preservando na retidão por amor a Cristo, de conformidade com o próprio exemplo dele. Pedro vai assegurar aos fiéis que eles obterão o favor e a recompensa de Deus ao sofrerem por causa da justiça. Então, nesse contexto de ensino do sofrimento por Cristo, Pedro vai ressaltar os temas conexos da salvação, da esperança, do amor, da fé, da santidade, da humildade, do temor a Deus, da obediência e da submissão ao ser provado. Então, observe que a carta do apóstolo Pedro, na verdade, essas últimas cartas do Novo Testamento, todas têm esse propósito em comum, que é a de tentar trazer uma esperança para os irmãos que sofrem, principalmente o texto de Apocalipse. É um texto que, apesar de a terceira carta de João ter sido a última a ser escrita, mas o texto de Apocalipse, irmãos, ele tem um trabalho tão grande de Deus para tentar incentivar o povo a continuar vivo de pé. Separei 5 características especiais na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeiro, que juntamente com o Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno da perspectiva sobre a severa perseguição por pertencerem a Jesus Cristo. Segundo, que mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, contém instruções sobre o comportamento do cristão diante da perseguição e ao sofrimento dos injustos. Terceiro, Pedro vai destacar a verdade de que o crente é estrangeiro e peregrino na terra, ou seja, nós não pertencemos aqui. Deixa eu falar uma coisa sobre essa questão de peregrino. Quando Deus chama Abraão e ele traz Ló vai para Sodoma e Gomorra. O que Ló faz lá? Ele constrói uma casa de alvenaria para morar dentro dela. Abraão ele constrói uma tenda. A tenda era feita com estacas, colocava-se couro em cima, um tecido, você morava lá. A tenda é característica de quem é peregrino, porque quando você tem necessidade de sair, você desmonta a sua tenda, põe em cima do seu animal e sai. Então, quando Deus chamava Abraão, independente de onde ele estivesse, ao ouvir a voz de Deus, ele desmontava a sua tenda, colocava no seu animal e seguia a viagem. Quando ele chama Ló, a dificuldade da esposa de Ló exatamente foi essa, porque a mulher de Ló estava saindo de Sodoma, mas a sua casa estava lá, o seu coração, o seu tesouro estava lá, porque a Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então o coração da mulher de Ló estava lá, porque a casa dela estava lá. Então Abraão entendia que mesmo morando numa terra boa, fértil, ele era peregrino. A qualquer momento Deus o chamaria e ele sairia. Ló vivia em Sodoma como se quisesse viver lá para sempre. Aqui está a preocupação. Quando nós vivemos esse mundo com o objetivo de vivermos aqui para sempre, perdemos a oportunidade de partir para o lugar que Deus quer quando Ele nos chama. Estamos
peregrinos, não faça casa, construa tendas. Não edifique casa, construa tenda. Na hora que Deus te chamar, você desmonta tudo e vai. Segunda epístola do apóstolo Pedro. Na saudação, Simão Pedro vai identificar-se como o autor da carta. Mais adiante ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda epístola. Então, capítulo 3 da Escritura. Indicando assim que está escrevendo aos mesmos destinatários da primeira carta, né, aos crentes da Ásia Menor. Pedro, assim como o apóstolo Paulo, ele foi executado por um decreto do imperador romano Nero, que morreu em junho de 68. Então é mais provável que Pedro escrevesse epístola entre 66 e 68. Lembra que eu falei uma vez sobre as últimas palavras? As últimas palavras de uma pessoa. A segunda epístola de Pedro provavelmente foi quase as suas últimas palavras. Assim como Paulo, quando escreve a epístola de 2 Timóteo. Então, alguns estudiosos do passado, do presente, ignorando certas notáveis semelhanças entre 1 e 2 Pedro, destacando ao invés disso as diferenças entre elas, supõem que não é Pedro o autor da carta. Lembra que eu falei que a primeira carta do apóstolo Pedro estava escrita em grego extremamente culto, por ele citar Silas ali, como quem tivesse o ajudado a escrever. As pessoas dizem, não, quem escreveu a primeira carta foi Silas, a segunda carta do apóstolo Pedro não é ele o autor, ele não sabia escrever, as diferenças no texto são tremendas, da forma de escrever, e assim por diante. Essas diferenças elas têm diferença de conteúdo, vocabulário, ênfase e estilo literário. Podem ser uma decorrência das diferentes circunstâncias de Pedro e também dos leitores de suas duas cartas, das pessoas que estavam recebendo as cartas. As circunstâncias originais dos interessados tinham mudado muito, o contexto ali. Antes, na primeira carta, tinha um fogo de perseguição movida pela sociedade que estava ao redor. Agora eles tinham ataques vindo diretamente de dentro deles, através de falsos mestres que ameaçavam os fundamentos da igreja, a verdade, a santidade. É interessante como o vídeo de pregador funciona, porque eu estou dando aula aqui e aí eu estou parando assim para analisar melhor, e na mente a gente já vai discutindo as mensagens, Você lembra? Um texto da primeira carta, um texto da segunda, contando ali o contexto da época, quem era Pedro, que a segunda carta era a sua última carta que foi escrita, as suas últimas palavras, que ele foi morto por Nero, no decreto de Nero, provavelmente crucificado de cabeça para baixo, de costa com o seu rosto voltado para a cruz, sendo crucificado não dessa forma, mas virado para a cruz e de cabeça para baixo. Que a primeira carta foi para combater ataques que vinham de fora, aí a segunda carta para combater ataques que vinham de dentro. Olha como a mente de pregador funciona, O diabo primeiro tentou destruir a igreja de fora para dentro através de perseguições, mas ele percebeu que quanto mais ele matava crente, mais os cristãos se fortaleciam. Então agora ele tenta se infiltrar na fonte de vida da igreja, que é a palavra. A mente de pregador funciona. É terrível. Mas vamos lá, voltando. As circunstâncias de Pedro também elas eram outras. Na primeira carta ele contou com a cooperação de Silvano, ou Silas, na escrita. Agora ele não estava disponível mais, Silas. Talvez Pedro tenha empregado o seu próprio grego Galileu, singelo, ou serviu-se de um escriba menos hábil do que Silvano. Por que Pedro escreveu a carta? Pedro escreveu a carta para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo.
Segundo ponto, ele escreveu para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos mestres e os falsos profetas que agiam nas igrejas da Ásia Menor. Pedro vai resumir o propósito do livro, lá no capítulo 3, versos 17 e 18, onde ele exorta os crentes verdadeiros, a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos. 2, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão panorâmica do apóstolo Pedro, eu vou pular essa visão panorâmica, vou deixar você ler as características especiais. Essa carta tem 4 características especiais. Ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia, no tocante à inspiração, fidedignidade e autoridade das Escrituras. Está no capítulo 1, verso 19 a 21. 1 Pedro. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, além desse texto ser único, na Bíblia, é uma gigante peso. Me desculpa mais uma vez. No tocante a 2 Pedro, capítulo 2, a Epístola de Judas, nós temos ali semelhanças notáveis, na incriminação dos falsos mestres. Judas, enfrentando uma data posterior ao mesmo problema dos falsos mestres, empregou trechos dos ensinos inspirados de Pedro para transmitir a mesma lição. Capítulo 3 é um dos grandes capítulos do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo, arrebatamento, segunda vinda, tribulação ou não. Vamos ter uma aula sobre isso. Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como escrituras, ao mencioná-lo juntamente com as outras escrituras. Então aqui nós vemos no final da vida de Pedro, ele, apesar de a Bíblia trazer um relacionamento não muito próximo entre ele e Paulo, mas um reconhecimento das epístolas que Paulo escreveu, do material que Paulo escreveu, sendo incorporado ali no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Então, são 5 livros do Novo Testamento que levam o nome de João. Um é o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Todos tiveram o apóstolo João como seu escritor. João não vai se identificar por nome nenhuma epístola, nem mesmo no seu livro, Ele fala discípulo amado, mas não fala quem é o discípulo amado. Dá-se a entender que é João. Testemunha do século II, entre elas Papias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, elas vão afirmar que foi escrita essa epístola pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Nós temos semelhanças no estilo, no vocabulário, nos temas entre 1 João e o Evangelho. Isso sanciona o testemunho fidedigno dos cristãos primitivos, afirmando que os 2 livros foram escritos pelo apóstolo João. Então não há indicação também de destinatários dessa carta, 1 João. Também não há saudação nem menção a pessoas, lugares ou eventos. Então fica um pouco difícil de tentar trazer aqui uma linha para dizer para quem foi escrito ou por quê. Porque foi escrito fica fácil para o conteúdo, mas para quem? Então é chamada de Epístola Universal exatamente por causa disso. A explicação disso é dessa forma rara de se escrever, porque a forma mais comum seria o jeito de
falar para quem está mandando, citar lugares, nomes, etc. É que João provavelmente escreveu enquanto morava em Éfeso. E há um certo número de igrejas da província da Ásia que estavam sob a sua responsabilidade apostólica. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 11. Timóteo provavelmente era pastor da igreja de Éfeso. E nós vemos que elas estavam sob a sua supervisão. As congregações da Ásia, que eram as 7 igrejas da Ásia, tinham um problema comum e necessidades semelhantes, Então João escreve um tipo de carta circular. Essa carta deveria passar em cada uma das igrejas onde deveria ser lido. Como Apocalipse 1:3, ele bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia desse livro. Então a carta era lida, ouvida, e as pessoas guardavam e replicavam. O assunto principal dessa epístola é o problema dos falsos ensinos e a respeito da salvação em Cristo no seu processo e o seu processo com crente. Qual foi o motivo? Vamos pular para o motivo da escrita. O próprio João, ao escrever essa epístola, ele fala que é para expor e rebater os doutrinários, e éticos também dos falsos mestres, e para exortar os filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus, mediante a fé obediente em Jesus e pela habitação interior do Espírito Santo. Alguns creem que a epístola também foi escrita como uma sequência do Evangelho de João, até por não se tratar de datas, não ter menção a nada. Parece-se que foi uma sequência ali do seu Evangelho. Vamos pular aqui a visão panorâmica, eu vou deixar você ler. Vamos para as características especiais. Eu estou correndo porque ainda tem algumas cartas para se fazer. 5 características especiais tem nessa epístola. Primeiro, a epístola vai definir a vida do cristão empregando termos contrastantes e evitando todo e qualquer meio termo entre luz e trevas, de verdade e mentira. É importante também ressaltar que este é o único escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado paracletos, porque lá em João, no Evangelho de João, o Espírito Santo é o nosso paracletos. Enviarei outro consolador. Talvez João tenha pensado nisso, que Jesus disse que enviaria outro consolador, mas o termo no grego é um consolador igual a ele. Então Jesus está dizendo que ele enviaria um outro advogado, E João chama Jesus de advogado, paracletos. Então quando o crente peca diante do tribunal de Deus, onde tem o promotor de acusação, que é o diabo, Deus que é o juiz, Jesus é advogado e nós o réu. A mensagem de João, ela fundamenta-se quase inteiramente no ensino apostólico e não na revelação anterior do Antigo Testamento. Então não há na epístola de João nenhuma menção às escrituras do Antigo Testamento. A epístola de João, ela trata da cristologia e também ela tenta refutar determinada heresia. A carta focaliza a encarnação e o sangue, ou seja, a cruz de Jesus, sem mencionar especificamente a sua ressurreição. O seu estilo de falar é simples e reiterativo. À medida que João vai apresentar certos termos principais, como a palavra luz, verdade, querer permanecer, conhecer, amor, justiça, testemunho, nascido de Deus e vida eterna, são termos técnicos que têm significados específicos dentro da carta do apóstolo João. A palavra luz mesmo ali, tanto no Evangelho como na primeira epístola de João, ela tem um significado muito além do que claridade. Ela tem um outro sentido, tanto que tem um livro da Paulo do Evangelho de João, e ela vai trazer alguns termos ali
que são específicos de João, é o modo de João de tratar. A segunda é a epístola de João, né? O autor ele vai se identificar como um ancião, tá? No verso 1. Isso na verdade deve ser um título, né? Honroso a João, nas 2 décadas finais do primeiro século. Isso porque ele já estava com uma idade avançada, e se era uma pessoa respeitável, né, de autoridade espiritual, e também por ser o único dos 12 apóstolos que estava vivo. Então João vai dirigir essa carta à senhora eleita a seus filhos, já falei sobre isso, né, que alguns vão interpretar a senhora eleita de forma figurada, como sendo a igreja e os seus filhos os crentes, e outros são tratados de forma literal, como se não uma senhora mesmo, uma mulher de idade, e os seus filhos, seus familiares. Provavelmente, segundo João, foi escrito em Éfeso, né, lá no final de 80, começo de 90. O motivo pelo qual João escreveu a sua carta. João escreveu essa carta para prevenir, né, a senhora eleita contra os falsos mestres, né, evangelistas, profetas. João vai até falar assim: olha, se alguém não traz a mesma mensagem, não se assente com ele, não é para saudar. João estava muito preocupado. Essas pessoas, eles abandonaram os ensinos do evangelho e propagavam os seus falsos ensinos, né? A destinatária não deveria recebê-los para dialogar com eles, né? Nem para tentar convencê-los de que estavam errados, nem para os auxiliar. Então, fazendo isso significaria sentar com eles, comer com eles, significaria ajudá-los a disseminar os seus erros, né? E a participar da sua culpa. Então, a carta ela vai repudiar o mesmo falso ensino denunciado lá em 1 João. A visão panorâmica que eu vou deixar você ler. As características especiais de 2 João. É o menor livro do Novo Testamento. Tem semelhanças surpreendentes com 1 e 3 João quanto à sua mensagem, vocabulário, estilo, um estilo mais simples. Um importante complemento, né, da mensagem de 3 João. Não tem como entender sem saber, sem conhecer a segunda carta. E ajuda a se prevenir quanto a receber obreiros estranhos dentro da igreja, desconhecidos, né, a forma de tratar com eles. E ela conclui insistindo na necessidade do cuidado ao discernimento, à luz dos ensinos de Cristo, dos apóstolos, antes de apoiar esses falsos obreiros. Então João vai falar sobre primeiro conhecer a pessoa que você está escrevendo. Nós já falamos um pouco aqui sobre a 3ª epístola de João, né? Falamos bastante já, sempre citando ela, então eu vou deixar você também ler ela por causa do nosso horário. É a epístola de Judas. Judas ele se identifica como irmão de Tiago. Os únicos irmãos do Novo Testamento que tem o nome de Judas e Tiago são os 2 irmãos de Jesus, dando a entender que esse Judas aqui não seria o Judas que traiu Jesus, mas o Judas, irmão de Jesus. Uma coisa interessante com os nomes, né, das pessoas, essa questão de associação, né? Porque após isso aqui, não tenho certeza, mas pelo menos atualmente, eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Não conheço ninguém com o nome de Adolf Hitler. Porque o nome dessas pessoas estão associadas com coisas ruins. Eu não conheço ninguém com o nome de Lúcifer, ou Satanás, ou Diabo. Não tem. Mas tem pessoas com o nome de Jesus, João, Mateus e etc. Talvez, né, Judas mencionou Tiago porque a posição de destaque, né, do seu irmão, porque ele era dirigente da igreja, serviria para esclarecer a sua própria identidade, a sua posição. É uma epístola bem pequena, né, de capítulo único,
mas tem uma linguagem bem enérgica, né? E ela foi escrita também contra os falsos mestres, que eram abertamente antinomianos, ou seja, ensinavam que a salvação pela graça lhes permitiam pecar sem haver nenhum tipo de condenação. Jesus perdoa tudo. Não, depois o Senhor Jesus perdoa. E que, zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Então, ao fazer isso, eles dividiam a igreja, né, concernente à fé e quanto à conduta. Judas ele vai descrever esses homens maus, malignos, né, como ímpios, que não têm espírito, e Judas vai bater muito forte contra essas pessoas. Então tem um possível relacionamento entre Judas e 2 Pedro, segundo Epístola de Pedro, né? Depende do fator da data, do primeiro, se Judas foi escrito antes, depois, etc. Mas possivelmente tem uma grande intimidade entre as epístolas. O mais provável é que Judas tinha conhecimento de 2 Pedro, e daí sua epístola se situaria posteriormente, entre 70 e 30 depois de Cristo. Mas isso está esclarecido sobre os destinatários, né? Porém, podem ter sido os mesmos destinatários de 2 Pedro. O motivo da escrita. O motivo da escrita é basicamente o mesmo, né? As tribulações, as ameaças, né, dos falsos mestres, as influências, né, dessas pessoas que são influências destruidoras para a igreja, e etc. A visão panorâmica dessas cartas. A visão panorâmica. Então, o primeiro Judas vai trazer uma saudação. Ele revela que a sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação, mas ao invés disso ele foi movido, né, a escrever sobre o assunto que se seguiu contra os falsos mestres, por causa dos mestres apóstolos que estavam perseguindo a graça de Deus, pervertendo a graça de Deus. E ao agir dessa forma, eles corrompiam a verdade, o caminho da retidão nas igrejas. Então Judas vai nos acusar de impureza sexual, liberais como Caim, cobiçosos como Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, enganosos, sensuais, causadores de divisão. Isso aqui é terrível dentro da igreja, irmão com irmão, dentro de conjunto, equipe de louvor, no meio de obreiro. Essas divisões aqui é coisa do diabo mesmo. Fala isso que eu dirigi a igreja há muitos anos, é coisa do Satanás. Sim. E afirma a certeza do julgamento divino contra todos os que vivem tais pecados. E vai mostrar esse fato com 6 exemplos do Antigo Testamento, e aqui tem uma confusão quando chega em Judas, porque vai falar sobre Noé, vai falar sobre anjos, né? E aí entra uma confusão nesses textos, não vamos entrar nisso agora. Os 12 fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Então os crentes são despertados a crescer na fé, a ter compaixão com o temor, etc. Judas ele vai terminar com palavras de louvor a Deus, né, e prega uma bênção. Características especiais, são 4. Essa epístola ela contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres. Ela vai chamar a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da falsa doutrina contra a genuína fé e a vida cristã. Ela exemplifica o caso de ilustrações tríplices, né? São 3 julgamentos tirados do Antigo Testamento, uma descrição tríplice dos falsos mestres, 3 exemplos de homens ímpios tirados do Antigo Testamento. Então tem uma questão do tripé, né? O tripé que faz o tripé aqui, o tripé, né, do apóstolo, do irmão de Jesus, Judas.
Então, sobre a plena influência do Espírito Santo, Judas faz menção a vários escritos, as Escrituras, as tradições judaicas, né, que vai citar lá em capítulo 1, verso 14 e 15. Terceira característica é que Pedro, citando diretamente, né, 2 Pedro 3,3, que ele confirma como precedente dos apóstolos, né, mais uma testemunha que Pedro, que a segunda epístola de Pedro foi escrita por Pedro de verdade. E contém a bênção mais sublime do Novo Testamento. Contém a bênção mais sublime do Novo Testamento. É uma epístola de muito proveito, né, para a igreja. É uma epístola de muito proveito para a igreja. Eu quero achar aqui. A bênção é: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então estamos terminando aqui, né, nosso terceiro módulo sobre as epístolas gerais, pastorais e paulinas, né? Não deixe de ler a apostila, você possa ler e pense, né, porque eu falei a questão da pregação, tudo é questão de estudo. Quando você tem mais conhecimento sobre o que você está falando, a sua mente se abre de maneira mais fácil, o Espírito Santo consegue te usar com mais facilidade. Tem gente que pensa que vai sentar e vai cair do céu as revelações. Isso não é dessa forma. Quando aquele texto diz para não nos preocupar com o que havemos de falar, porque ele usaria palavras perante um julgamento e não diante de uma pregação. Então, que Deus possa estar te abençoando. Na próxima aula nós vamos começar um outro módulo e vai ser uma bênção de Deus, eu acredito. Vai ser bênção para a sua vida. Eu já estou um pouco meio cansado, cabeça doendo, um pouco ruim da alergia, mas foi prazeroso estar com vocês aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus.